Ação! Boa noite, graça e paz, Igreja do Avivamento, Igreja do Senhor Jesus Cristo. São exatamente as 19 horas, hoje do dia 5 de abril de 2020, na cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, falando aqui direto do templo do Ministério Internacional Vida e Paz. Eu quero manifestar a minha alegria de estar falando com vocês, entrando na sua casa, e dizer que estou com muita saudade de cada um de vocês. Há muito tempo que eu não vejo o rostinho de vocês e precisamos nos encontrar. Quem sabe no próximo domingo, dia 12, já estaremos aqui de volta com o nosso culto, domingo, dia 12, às 18h30. Estamos hoje sofrendo uma perda, o coração sangrando da perda do nosso irmão Júnior, que faleceu ontem, foi avisado hoje pela manhã, cedo, pelo hospital. E o esposo da Rita, pai da Beatriz, da Bárbara, filho da irmã Carmen, e tivemos ali no Memorial do Rio, fazendo a cerimônia fúnebre e nos despedindo do nosso irmão Júnior. E agradecendo a Deus por esse tempo que tivemos o privilégio de estar e conviver com o Júnior. Peço que todos nós devemos orar pela Rita, pela Beatriz, pela Bárbara, pela Dona Carmen, que estão sofrendo, e o seu filho também, que ele tem um filho, não é conhecido de todos, mas ele tem um filho que mora no bairro aqui também, e tivemos de conhecê-lo hoje ali no funeral. Esse é um momento difícil, e quando puder, faça uma visita. A Rita se descontamina com álcool gel, sabão, água, e dê um abraço nela. E na Bárbara e na Bia também. Amém? Então hoje eu quero pensar com vocês sobre como se manter focado na graça e na verdade de Deus. Como se manter focado na graça e na verdade de Deus. Por isto eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, e Deus fala conosco dessa forma. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu, que fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos
trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé, e que a fé que vocês têm, a bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Criador dos céus e da terra, do mar e de todos os seres que neles existem. Nós somos dependentes totalmente da Tua graça, da Tua intervenção, com esta graça curadora, provedora e salvadora, no mais profundo da nossa existência, em todas as áreas da nossa existência. Nós somos dependentes totalmente do Senhor, o Criador dos céus e da terra, do mar e de todos os seres que neles existem. Nos apropriamos do sangue e do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifestado para nós e por nós na cruz do Calvário. E este sangue tem poder para nos regenerar, nos justificar, nos purificar e santificar-nos como povo escolhido teu, como teus filhos, teus herdeiros, tua igreja, teu povo, os teus sacerdotes nesta terra. Te pedimos, Senhor, esta graça, esta intervenção em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso ministério, em nosso chamado. Aonde colocarmos nossos pés, abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais cada homem, cada mulher que esteja ao alcance da nossa voz. Abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais. Pedimos a Ti, Senhor, intercedemos a Ti por cada pastor, por cada pastora, por cada líder que Tu levantou neste Brasil como ministros da Tua palavra. Aonde eles estiverem, nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais e proibimos toda ação maligna sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre o ministério deles, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero pensar com você como se manter focado na graça salvadora que foi manifestada para nós nesta terra e na verdade de Deus. Nesta carta, Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele saudou os seus leitores, recordando-lhe o presente do perdão e a nossa nova vida que tínhamos recebido por meio da fé em Jesus Cristo. Então Pedro faz esta saudação inicial. Ele começa escrevendo esta carta aos seus leitores, porque Pedro estava
preocupado, porque o problema que ele estava vivendo trazia nele uma preocupação e um problema muito sério que ele vivia na sua época ao escrever essas cartas, ou essa carta é a segunda carta que ele escreve, falando sobre os falsos mestres que estavam se introduzindo nas congregações, na igreja do Senhor Jesus Cristo e disseminando ideias erradas a respeito de Deus. E era algo muito sério, porque em muitas daquelas igrejas, as pessoas, na sua maioria, elas não tinham acesso à educação. Por isso eram facilmente persuadidas pela eloquência de falsos mestres, itinerantes, aqueles que pulam de um lugar para outro, aqueles que vivem itinerantemente, cada dia está numa congregação, que intencionalmente enganavam o povo, usando mentiras e meias verdades, para manipular os crentes em benefícios próprios, com avareza, com usura. E não é diferente dos dias de hoje, onde você vê pessoas que têm uma boa palavra, têm uma eloquência, são mestres, mas são falsos. Por que são falsos? É porque não pregam a palavra como deve ser pregada. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que ser pregado como ele é, na sua essência. Não tenho que fazer apelo para que eu construa um império para mim. Eu seja um imperador, eu seja dono de riquezas, de herdades. O Evangelho não é para isso, porque todos aqueles que se propõem a pregar o Evangelho devem viver uma vida simples. E nós temos que ter sensibilidade para detectar essas coisas. Eu não tenho que pregar para você com o objetivo de ficar rico. Igreja, todo o dinheiro que entrar nela tem que entrar através de dízimos e ofertas, e tem que ser investido nela mesma. Igreja não tem que ter um fundo, e pastor não tem que adquirir fazendas, navios, barcos riquíssimos. É para isso. A vida é curta. A nossa missão é alcançar os feridos e perdidos nesta terra. Nós fomos chamados para isto. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre, ele expira na cruz e diz: Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. Lá no templo, o lugar que separava o lugar santo do santíssimo, o véu, aquela parede é rasgada de alto a baixo, dizendo assim: agora todos terão acesso ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos não é isso físico aqui. O Santo dos Santos é o lugar onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Agora todos são sacerdotes. Agora todos são intercessores. Agora todos são filhos de Deus. E Deus deu a cada um dom de profeta, de apóstolo,
de evangelista, de pastor e de mestre. Para quê? Isso é um dom que Deus já deu. A hora que o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo eterno, Ele já colocou em nós, já nos deu um ministério. Talvez levamos muito tempo para descobrir, mas uma coisa eu quero que você saiba: o dom ministerial já está em você. O Senhor te deu. O que você precisa é se envolver, vir para o meio e se envolver, se manter focado nesta graça que se manifestou de forma salvadora para ti. Você não é mais um homem comum, você não é mais uma mulher comum, você agora é templo onde habita o Espírito de Deus. E esse Espírito, a habitar em você, Ele designou você para uma habilidade, te deu uma habilidade, uma unção para você ministrar, servir a outros. E agora você tem que estar focado nesta graça e na verdade de Deus. Você tem que se esmerar para adquirir o conhecimento de Deus. Porque se você conhecer a Deus, você vai amar a Deus. E se você conhecer a Deus, você vai amar a Deus. E se você amar a Deus, você vai glorificar a Deus. E se você glorificar a Deus, você vai servir a Deus. Você vai viver com Ele, vai fazer a vontade dEle. Porque se você não conhecer, você não ama. Ninguém pode amar sem conhecer. As únicas pessoas que amam sem conhecer são os adolescentes. Porque agem por intuição e não com razão, não com conhecimento. Porque nós só amamos quando conhecemos. E se conhecemos, honramos. E se honramos, servimos. Essa é a vontade de Deus. Que o teu povo, que se chama pelo teu nome, que foi escolhido e ungido, tem uma aliança com Ele, se mantém focado nesta graça salvadora que foi manifestado a todos nesta terra. E a todos que foram chamados e escolhidos, receberam uma medida de fé, para desenvolver esta medida de fé no Filho unigênito de Deus, que foi enviado para desfazer todas as obras do diabo em nossas vidas. Então, o apóstolo Pedro enviou algumas advertências aos seus leitores. Cuidem-se, se preocupem com os falsos mestres. Reconheçam os falsos mestres pelas suas obras que fazem. Lembrem-se do preço que eles pagarão por confundir as pessoas. Pedro queria que seus leitores experimentassem o poder transformador de Deus na vida deles. Cada cristão, cada um de nós que cremos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, precisamos experimentar este poder transformador
de Deus em nossas vidas, que manifesta através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto implicava que deveriam evitar receitas feitas pelo ser humano para substituir o poder de Deus. E muitas vezes o que nós queremos é receitas prontas, feitas por seres humanos, para substituir o poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser substituído pelaquilo que é humano, porque o que traz transformação, metamorfose dentro do ser humano, no íntimo do ser humano, no espírito do ser humano, é justamente o poder transformador de Deus. Como os leitores de Pedro podiam seguir a Cristo se acreditavam em todo tipo de falsas doutrinas sobre eles, jogada para eles todo o tempo todo, pelos falsos mestres? Então Pedro estava preocupado com isso. Entretanto, o desafio de Pedro, o desafio que Pedro lhe fez, ia além de uma simples advertência, incluía um plano de ação. Aí Pedro diz: que a graça e a paz estejam com vocês, aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então eles deveriam ter um plano de ação. Qual é esse plano de ação? O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne e se manifestou trazendo vida para nós. Por isso que João 8:31, Jesus fala assim: disse Jesus aos discípulos que haviam crido nele. Porque se você crê nele, você confia nele. Se você confia nele, você depende dele. Se você depende dele, você obedece a ele. Como? Através do teu evangelho, da tua palavra. Então o evangelho não é algo para você ler e ter o conhecimento, mas é para você ler e reter, ficar retido e descer para o Espírito, e assim se tornar uma prática, dirigindo a sua vida, o seu comportamento, o seu temperamento, as suas emoções. Esse é um plano de ação, porque conhecer é ter relacionamento, conhecer é ter intimidade, conhecer, e aí conhecereis a verdade. Tenha relacionamento com a verdade, e a verdade vos libertará. Então o único meio que o ser humano tem para viver liberto do humanismo é quando ele coloca em prática o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é quando ele pratica a palavra de Deus. Aí essa medida de fé, ela é usada como exercício físico, e ela vai aumentando, ela vai criando o corpo, ela vai sendo vista quando passamos a crer no Filho de Deus, que veio em carne e habitou em nosso meio.
e triunfou na cruz do Calvário. Por isso que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, querido, se temos a graça de Deus e temos a paz dele, a palavra com o Espírito de Deus gera vida, transformação. E isto muda tudo em nós. Aí devemos pegar essas habilidades do conhecimento que temos de Deus e da transformação que foi feita em nós e associar isto à nossa fé. Com certeza, uma mudança será feita em nós e através de nós. Nos tornaremos instrumento de cura, de libertação, de salvação aos perdidos e feridos desta terra. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Deus. Então ele já liberou isso para nós. E com certeza nós teremos tudo o que precisamos nesta terra. Eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais. E oro para que esta palavra penetre no mais profundo do teu espírito, da tua alma, e te faça focado na graça e na verdade de Deus. Eu te amo e te abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Abençoa a tua família. Estou torcendo para que o momento de nos reunirmos no templo chegue logo, para que possamos viver a nossa koinonia, a nossa comunhão, que edifica o nosso chamado. Um beijo no coração. Deus te abençoe.